Olha, no segundo domingo de maio celebramos o Dia das Mães e pensando nelas, vamos te contar uma história especial e emocionante. Vamos deixar essa história para amanhã, gente? Ou dá tempo de tocar ela hoje? Será que dá tempo de tocar ela hoje? Então vamos trocar essa aqui, vamos lá. Uma história especial e emocionante sobre um amor de uma mãe. O Paulo, Vitor Fagundes e o Onofre Arantes prepararam uma reportagem pra gente sobre esse momento tão especial de uma mulher que enfrentou grandes lutas e desafios para realizar o grande sonho da vida, ser mãe. Vem cá, você, filho, se pudesse escolher a sua mãe, você escolheria? E você, mãe, se tivesse a oportunidade de escolher o seu filho, você também escolheria? A história que nós vamos conhecer agora tem tudo a ver com essas perguntas. É uma daquelas histórias que nos mostra que o amor de mãe é imparável e é sagrado. É a história da Marta Regia, uma mulher que aos 40 anos precisou correr contra tudo para conseguir realizar o seu grande sonho, o de ser mãe. Uma daquelas histórias que nos prova que nesta vida tudo é incerto, menos o amor de mãe. O meu nome é Marta Regia, eu sou mãe do Reinan e a maternidade na minha vida, ela aconteceu assim. Na verdade, eu não estava numa fila de adoção, eu não estava esperando adotar uma criança, não era nada disso. Eu conheci uma criança e essa criança chegou na escola que eu trabalho, ele fazia o primeiro aninho e ele tinha sido adotado por uma família. E a história dessa criança já era uma história muito dolorida, porque a criança ela estava meio abandonada na rua, tinha mãe, mas os pais mexiam no vício, estavam viciados e essa criança estava muito sofrida, porque ele estava no CAT, na casa de abrigo temporário, e algumas coisas tinham acontecido lá e até uma colega de trabalho minha tinha levado para casa dela para passar um tempo, mas ela não tinha condições de, ela já mais velha, o marido bem mais velho, já doente. Quando eu cheguei em casa, eu contei toda essa história para o meu marido, porque a história mexeu demais comigo, foi forte demais essa cena e ver aquela criança daquele jeito e o histórico da criança, que já era um histórico muito dolorido. E eu falei pro meu marido assim, então amanhã eu queria ir lá, vamos lá? E aí ele falou, vamos. Marta sentiu que precisava passar um tempo com o Reinan, uma criança que ela nem conhecia e só sabia mesmo da trágica história de vida. Apesar de não ter sido fácil, ela conseguiu passar um final de semana com o Reinan e foi ali que tudo mudou. E aí na quinta-feira, eu acho que era quinta-feira, ele foi comigo passar o final de semana, quando saiu da escola já foi comigo. E quando chegou no domingo, eu fiquei desesperada no domingo de manhã, porque eu sabia que eu tinha que levar ele de volta. E eu pensei, como que eu posso agora levar o menino depois de tudo que ele já passou? E na segunda-feira de manhã, o meu sogro, que estava fazendo tratamento de câncer, meu sogro já faleceu, e aí o meu filho conversando com a minha sogra e com o meu sogro, longe de mim, que eu estava na escola trabalhando, ele contou a história para eles e falou assim, que eu tinha prometido para ele que eu ia buscar ele toda sexta-feira. E que então eu ia levar ele embora hoje, mas que na sexta-feira eu ia buscar ele. E que ele ia pedir para Deus acabar com as segundas-feiras, porque na segunda-feira eu devolvia ele. Era uma coisa que eu tinha conversado com ele, para que não sofresse tanto naquele dia quando ele fosse embora. E de repente era 13h, eu já estava no período da tarde, ele estava assistindo a aula, e o meu telefone tocou e me mandaram ir lá no juiz, que na época era o Dr. Wagner. E aí eu fui, e aí lá dentro do fórum a gente subiu e desceu aquele elevador 200 vezes, e foi para a equipe multidisciplinar, e volta para o juiz, e deu 5h30, e lá na escola estava aquele mutirão para não deixar o pessoal do CAT levar o menino, e eu falava, aguenta aí que nós estamos chegando, e quando foi 5h30, a gente chegou lá. E a moça da van que pegava, estava lá, brava, porque era responsabilidade dela, e a minha diretora falava, você não vai levar. E quando eu entrei, eu falei, aqui o papel do juiz. E aí eu abracei ele, aí ele falou, aí na sexta eu volto. Aí eu falei, não, você vai comigo. Aí ele, para sua casa? Eu falei, você vai comigo.
no outro dia, eu conversando com ele, eu fui e falei para ele assim, Reinan, a tia tem uma coisa para te contar. Aí ele falou o quê? Eu falei, você lembra que você falou para a dona Vera que você queria que Deus acabasse com as segundas-feiras? Aí ele falou, falei. Aí eu falei, e Deus acabou com as segundas-feiras. Eu não vou levar você de volta, você vai ficar aqui. Hoje, Reinan tem 16 anos. Marta aprendeu a ser mãe de um filho que já veio pronto, já tinha uma história, um nome e uma vida já vivida. Mas ele ainda precisava de uma mãe. E Marta precisava de um filho. Eu tive um câncer que eu descobri 23 dias antes de casar. Então, o meu primeiro ano de casamento foi o câncer era no colo do útero, então não tinha jeito de ter um bebê. E aí fiz esse tratamento todo, um ano inteiro e tal. E depois a gente ficou muito temeroso dessa história toda e acabamos adormecendo essa ideia. E quando aos 40 anos de idade a gente decidiu que eu ia engravidar, então quando eu fui fazer os exames para começar um programa, aí eu descobri que eu estava com câncer de mama. E parecia que eu não ia ser mãe, né? E não ia ser mãe até aquele momento, até o momento que eu chamo o meu filho de passarinho. E eu acho que Deus olhou para o meu ninho e viu que cabia um passarinho. E ele colocou o Reinan lá dentro. Em breve, Marta completa 50 anos. 42 deles foram vividos sem a presença de Reinan. Antes dele, Marta vivia com o marido em um casamento estável e com 2 cadelinhas em casa. Mas a chegada de uma criança mudou completamente a organização da casa e a vida da família. Quando o meu filho chegou, eu tinha 10 anos de casada. Então, eram 10 anos só eu e meu marido e 2 cadelinhas. E pronto, era isso, resumia nisso. E depois que ele chegou, tudo ficou muito diferente. Todas as coisas se tornaram diferentes. Eu achava que eu tinha todas as respostas. E Deus mudou todas as perguntas. E eu fiquei sem respostas depois que eu me tornei mãe. Marta e o marido hoje vivem pelo Reinan, um filho que encontrou uma mãe e um pai. E uma mãe e um pai que encontraram um filho que eles esperam seguir pelo mesmo caminho daquilo que motivou a adoção: o amor. Eu quero que o meu filho seja primeiramente um homem de Deus, honesto, e que ele seja alguém em quem outras pessoas possam se espelhar. Mas eu quero que ele seja alguém que os outros vão lembrar dele e falar assim, ele era um cara do bem. É isso que eu quero para a vida do meu filho. Ser mãe é todo dia recomeçar e todo dia deixar Deus te modelar. Isso é ser mãe. Não digo que todas as mulheres nasceram para ser mãe. Não digo mesmo, nunca disse isso. Mas se você tem esse desejo que queima dentro de você, viva isso. Seja lá por qual via for, viva isso. Tudo é incerto, menos o amor de mãe. E mãe vai além de você gerar o filho, né? Vai o amor que a mãe dá ao filho, até mesmo de criação. Tem muitas vós que fazem o papel de mãe também, depois. Tem muitas tias que fazem o papel de mãe. Tem muitas irmãs que fazem o papel de mãe dos filhos dos irmãos mais novos. Então tem muito tipo de mãe, tem vários tipos de mãe. Mas o principal é você entender que o que traduz ali uma mãe é esse amor infinito, incapaz de julgar o filho pelo seu defeito, pelo seu problema, mas sim de ajudar a melhorar, de tentar tirar ele daquele caminho que às vezes está ali meio torto, meio obscuro, de tirar às vezes de situações que parecem que ninguém vai estender a mão, mas a mãe vai lá, estende a mão e ajuda o filho. Então são situações assim que a gente identifica esse amor tão grande e tão infinito, e como disse o Paulo Vitor Fagundes, tudo é incerto, menos o amor de mãe, porque o amor de mãe vem de algo também que é certo sempre, que é o amor de Deus por nós. Então, não tenha dúvida disso, esse amor de mãe é infinito mesmo, né?